Boa noite a todos. Olá, Pessoal, boa noite. pessoal dos Samaritanos, do Facebook Amigos dos Samaritanos, demais redes sociais. Estamos aqui mais uma vez reunidos para as nossas reflexões em torno do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E hoje quem vai conduzir o nosso estudo é a nossa querida amiga, companheira Kátia, também trabalhadora dos Samaritanos de Jesus. E ela vai trazer um tema muito interessante para a gente, que é Jesus e a decisão. Então, Kátia, seja bem-vinda. Obrigada. E estamos também com a Voz do Além. Boa noite, pessoal, bem-vindos. A Voz do Além está ajudando a gente aqui também. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode mandar, que a Voz do Além nos ajuda aqui para a gente responder. Então, fique à vontade. Vamos fazer a nossa oração? Vamos. Então vamos agradecer por esse momento de estudos, por essa oportunidade que nós temos e pedimos, Jesus, pedimos aos bons espíritos, aos nossos benfeitores, que nos auxiliem, que nos acompanhem, para que seja proveitoso esse nosso estudo. Que assim seja. Então vamos lá. A proposta desse estudo, Jesus e a decisão, veio de um trecho de um livro da Joana de Ângeles, né, Flávia, está aí com você? Sim. Jesus e a atualidade. Então, é um livro bem interessante, com vários temas de Jesus conosco. E inclusive esse livro aqui ele pertence a uma coleção, né? É a coleção Da série psicológica de Joana de Ângeles. São vários livros, né, relacionados a temas de Jesus. E nós pegamos um trechinho que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo de 57 a 62. E também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, que é moral estranha. Tá? E é um trecho que diz sobre fala aquele trecho famoso até, né? Deixai os mortos enterrar os seus mortos. Parece que a gente está com um probleminha técnico aqui. Tu quer fazer alguma coisa, Voz do Além? Só não, a tela não está virando na horizontal. Ela está na horizontal, não está na vertical. Quer tentar ver se vira ele ao contrário? Só, pessoal, só um minutinho, só pra gente resolver um probleminha técnico aqui. Quer virar o aparelho mesmo? Vira ele pro outro lado. Se você quiser virar, vira. Assim? Isso, eu acho que é assim, talvez. Vê se resolve. Essa é a voz do além. Acho que agora vai dar certo. Melhorou? Não. Pessoal, a gente vai ter que seguir com o vídeo na horizontal. Eu não estou conseguindo configurar ele aqui. Mas, vamos ouvir então. Vamos assim. Então, esse trecho é até interessante porque é a continuação do trecho que o Flávio falou na quarta-feira, no estudo de quarta-feira sobre fé, que falou daquela parte da transfiguração de Jesus no monte, que depois ele foi expulsar os demônios, os né? demônios, Daquele jovem, né? jovem paralítico. Então, é um trecho seguinte. Depois ele foi até uma tribo, uma aldeia dos samaritanos e não foi aceito e continuou com a turba seguindo. E então tem essa passagem. Enquanto eles no caminho, alguém lhe disse: Eu te seguirei aonde fores. Disse-lhe Jesus: As raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: Segue-me. Ele, porém, disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Disse-lhe: Deixe os mortos enterrarem seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, eu te seguirei, mas permite-me primeiro colocar à parte os que estão na minha casa. Disse-lhe Jesus: Ninguém que põe sua mão no arado e olha para as coisas de trás é apto para o reino de Deus. Então, nesse trechinho do Evangelho, tem duas partes bem interessantes de estudo, mas nós vamos focar só na primeira, que é a parte do deixar esse diálogo com Jesus e o jovem que pede para que ele deixe, que ele vai enterrar o pai primeiro, depois siga Jesus, porque essa outra parte
da pessoa que pede, Jesus, deixe também que eu vá avisar a minha família que eu vou te seguir, tomar as providências, e Jesus diz que ninguém que olha para, se lança ao arado e olha para trás é digno do reino dos céus. Então nós vamos ficar só com essa primeira parte. E cabe a primeira distinção, né? Deixar os mortos, enterrar os mortos. É até estranho, né? Por isso que está nesse capítulo do Evangelho da moral estranha. Porque é estranho Jesus dizer isso, né? Contraditório com a lei do amor, com os ensinamentos de respeito que Jesus trouxe pra gente, de consideração com a nossa família espiritual. Seria até uma falta de respeito. De caridade, né? Deixar, não praticar esse ato do enterro, da despedida. A olhos desarmados, vendo Jesus falando isso, você acha que é uma falta de caridade do Cristo, né? Você fala, mas como assim o Cristo falar uma coisa dessa, né? Então nós temos que desvendar, né? Primeira coisa, morto, né? O cadáver em si. Então é um pedaço de carne sem vida. Então Jesus não teria como, seria irracional da parte dele falar para um bando de cadáver enterrar um outro cadáver. É impossível. Então ele se apropriou do sentido figurado para trazer mais um ensinamento. Então, morto, quando Jesus diz deixai os mortos enterrar seus mortos, ele está se referindo às pessoas que se ausentam da vida em sentido espiritual, em sentido moral, das pessoas que estão somente ligadas ao aspecto material da vida. Então é essa morte, esse desligamento da vida espiritual que Jesus quer dizer. A criatura está encarnada, mas não vive uma vida espiritual, né? É uma morte espiritual, vamos assim dizer, né? A pessoa está encarnada, mas morta para a vida espiritual, né? Exatamente. Então é esse o sentido que nós devemos analisar esse trechinho do Evangelho, dessa fala de Jesus. E a gente percebe, desde os tempos de Jesus até hoje, que existem muitos mortos, né? Na verdade, acho que praticamente todos nós estamos aqui sendo mortos para a vida espiritual, para a vida verdadeira. Joana de Ângeles até gosta de dizer, né, que a gente vive num estado letárgico, que a gente vive como um bando de zumbi por aqui, porque a gente não presta atenção, a gente não vive a parte espiritual, a gente não dá importância para esse nosso lado de espíritos que somos. Então nós vivemos cerrados, né, dentro da nossa bolha, das paredes da nossa própria mente, cristalizados no nosso egoísmo, na vaidade, e a gente às vezes se nega a viver a experiência coletiva, a experiência comum. Então a gente vive só o nosso mundinho, só a nossa verdade, só a nossa vida, e a gente esquece que o mundo é gigante, que o nosso planeta é lindo, maravilhoso, e que existe muita vida além de nós, além do nosso individual. E isso daí dá ensejo ao egocentrismo, né? Aquela Sim. pessoa egocêntrica, aquela pessoa que quer tudo para si e nada para o próximo. Uhum. E nós temos muitos exemplos, né? Podemos ficar a noite inteira aqui citando exemplos, mas alguns só para a gente poder sentir melhor como é essa morte. Pessoas que só falam de trabalho, né? A gente conversa com uma pessoa, com alguém, com algum amigo, ele só fala do trabalho dele, dos assuntos do dia a dia, da rotina de trabalho dele, não tem outro assunto. Pessoas que só falam de carro, pessoas que só falam de moto, pessoas que só falam do corpo, né? De uma rotina fitness, de fazer academia, de fazer exercício, de cuidar disso, de vitamina, de... Gera um desequilíbrio até para a pessoa, fica uma pessoa inoportuna, que ela só fala chata, daquilo, né? E a gente até foge. E as pessoas que falam de assuntos ruins, né? Pessoas que só falam de doenças. Quem não conhece alguém assim, né? Que chega, pergunta se está tudo bem, não, e começa a falar um monte sobre doenças, sobre problemas. Então são tipos de morte que a gente tem que observar. Será que a gente está incluído em alguma dessas categorias? Então isso é uma morte egoística, né? A gente está preso só no nosso mundinho, só na nossa visão de mundo. E a Joana de Ângeles, ela fala muito bem dessa questão da letargia, porque a pessoa às vezes nem percebe. A pessoa não percebe que ela só fala de trabalho, ou que ela só fala de alimentação fitness, ou que ela só fala de academia. A pessoa não percebe, ela passa uma vida, uma encarnação inteira num estado letárgico ao redor desse tema e não vê a vida passar, não vê ao redor, não vê as oportunidades que se passaram. E
até pessoas que não são abertas ao novo, né? Pessoas que têm aversão à modernidade, à tecnologia. A gente pergunta para as pessoas, conversa assim, não, eu sou uma pessoa antiga. Os espíritas gostam até de dizer, não, eu sou um espírito antigo. Essas coisas de tecnologia comigo não estou familiarizada ainda, para a próxima encarnação. E não é bem assim, né? Se nós estamos vivendo isso hoje, a gente tem que tirar alguma lição disso tudo. E também tem aquelas pessoas que têm muita inveja, né, do outro. E com isso elas perdem as oportunidades de progredir, de compartilhar conhecimento, né? Tem aquelas pessoas que dizem, eu passo todas as informações, mas o pulo do gato, esse eu não dou nunca. E como, né? É uma questão de lógica. Como é que vai entrar, como é que vai chegar coisa nova dentro de mim se eu estou fechado? Se está cheio de coisa aqui que eu não posso tirar e dar espaço para o novo. Então a gente precisa refletir sobre essas questões que a gente tem do nosso egoísmo e, como bem diz Joana de Ângeles, a gente acaba não percebendo. E até uma forma de estagnar, né? Porque uma pessoa que tem um conhecimento e nega o pulo do gato, ela está estagnada. Porque se ela passa para tudo que ela sabe, é um meio, é uma forma de progresso constante, né? Para todo mundo. Então, voltando a esse trechinho, né, da deixar os mortos, enterrar os mortos, e Jesus fez esse convite direto: vem e me segue. E a justificativa dele foi: deixa eu enterrar meu pai. Então, Jesus sabia, notou-se, né, era notório que ele realmente tinha interesse em seguir, em aceitar o convite de Jesus, mas ele deu uma justificativa: deixa eu enterrar meu pai primeiro. E é justo, se a gente pensar bem, né? Que mal tem, né? Que mal tem. Ia lá, enterrava e voltava. Mas será que essa justificativa foi realmente justa? Será que foi verdadeiro Sincera, mesmo? né? Foi sincero? Será que tinha algum outro fator por trás dessa justificativa? E o que Jesus disse? Deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Então, a resposta de Jesus a essa justificativa foi incisiva, foi ali contundente. Deixa isso que é da matéria, do mundo daqui, e vamos cuidar do mundo espiritual. Vai e anuncia o reino de Deus. É a mesma questão da conversa de Jesus com os apóstolos. Vocês estão vendo tudo que eu estou fazendo e não tem fé e não acreditam? Você sabe do que eu tenho anunciado. Vamos seguir o reino de Deus. E tem aquela também do dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Né? Então, Joana de Ângeles propõe nesse livro do estudo que existem questões ocultas por trás dessa justificativa, por trás dessa resposta. Então, isso que é a proposta do estudo da noite. E a primeira questão que ela levanta é assim: existe a preocupação do filho, será que existe, dele ser visto como filho cuidadoso e fiel? Daí nós temos que entrar na parte do estudo, do contexto histórico daquela época, de como era a sociedade. Será que isso não era uma exigência da sociedade para que ele pudesse fazer jus à herança? Né? Então, se ele não participasse do ato de velar o pai, de enterrar o pai, ele seria beneficiado com a herança, com os bens que o pai deixou? Então, essa questão cultural de ser visto pela sociedade pode ter sido um motivo da justificativa. E a gente pensa daí nessa questão material, a herança, os bens materiais, e tudo isso é uma prisão aqui na Terra, são grilhões que nos deixam aqui presos, né, que nos tornam mortos, pessoas mortas para os bens espirituais e presos aqui na matéria. Quantas e quantas, né, discussões familiares, pessoas que ficam anos, a vida inteira esperando um bem de herança que está lá, que era do tataravô e não resolve, não vai, né? Então, sempre tem isso mesmo. E quantas heranças, né, quantas famílias que tem, que se dissolvem, quantos bens que são perdidos por má administração. Então, tudo isso que é material, que a gente dá tanta importância, às vezes não tem. Né? A gente fica mais uma questão para a gente refletir. E o segundo ponto que ela traz para a gente
é sobre essa questão da juventude. Será que esse rapaz, sendo jovem, ele teria coragem de renunciar à juventude, às possibilidades de viver a exuberância da vida, né, na juventude, os amigos, as festas, tudo que a vida proporciona para quem é mais jovem? Será que ele estaria disposto a renunciar a tudo isso para viver, para seguir os ensinamentos de Jesus? Será? E trazendo isso para os nossos dias de hoje, né? Será que as nossas decisões, será que as nossas justificativas são as mesmas? Até hoje, como a gente vê, principalmente no movimento espírita, né, que se a gente observar bem os nossos, como é que eu vou dizer, nossos adeptos, os seguidores da doutrina espírita, são na maioria de uma idade mais madura e avançada. Será que a gente vai deixar somente para seguir Jesus, para mudar a nossa conduta quando a gente aposentar? Quando a gente tiver tempo sobrando, né? Então, mais uma questão para a gente pensar. E agora eu entendi, é bem interessante essa colocação da Joana de Ângeles, porque ela coloca assim, será que naquele momento do convite o jovem não sopesou e seguir o Cristo e ter uma vida regrada, uma vida de concessões, e sopesando as liberdades da juventude, os prazeres da juventude, ele não usou isso de enterrar o pai como um pretexto, né? Falou, não, deixa eu enterrar meu pai e daí eu vou lá e não volto mais. Ele usou isso, pode ter usado isso como um pretexto, né? E nós fazemos isso muito no nosso dia a dia. É só questão da gente pensar mesmo. Quando eu tiver tempo, quando acontecer isso, quando acontecer aquilo, aí eu faço assim, aí eu vou poder me dedicar a uma atividade religiosa, não só no centro espírita, mas em todos os segmentos religiosos. Aí eu vou poder estudar mais, aí eu vou poder praticar um ato de voluntariado, aí eu vou poder fazer algo melhor para o próximo, né? Mas quando? Quando eu tiver tempo. Então, o que eu estou deixando de prioridade na minha vida? Não é mesmo? Uhum. E outro ponto que ela traz para a gente refletir é essa questão do medo das responsabilidades. Isso é muito interessante. Medo de assumir compromissos sérios que impedem o nosso desenvolvimento, tanto intelectual, moral, como em todos os sentidos da nossa vida. Medo. Então, o medo, ele faz com que a gente estacione, que a gente fique estagnado. Assim, do jeito que eu estou seguro. Sou confortável, mas se eu tiver que mudar e assumir algo melhor, algum desafio, que implicações isso vai trazer para a minha vida? Então, essa questão do medo, será que ele não ficou com medo de assumir essa postura de cristão, de seguidor do Cristo? De renunciar à juventude, de renunciar aos bens materiais, de renunciar a tudo que é da matéria, para viver a vida espiritual, para seguir, para começar essa questão espiritual? É um ponto importante. A gente tem medo do novo, né? O ser humano em si, ele tem muito receio do novo, ele às vezes tem dificuldade de lidar com certos desafios, com certas inovações, então pode realmente ter sido algo nesse sentido mesmo. Então, o medo da gente assumir a nossa responsabilidade como cristão, o medo de assumir o compromisso com Jesus. Qual é a proposta de Jesus? É para a gente viver dentro da igreja, viver dentro do centro espírita, só rezando nessa vida de religiosidade? Não, não é isso. É uma proposta de amor, uma proposta de vida, para a gente mudar, para a gente renovar as nossas atitudes, rever os nossos comportamentos, os nossos conceitos, para procurar algo certo. E tanto não é, né, Kátia? Porque tem muitas pessoas que seguem esse raciocínio mesmo, que a proposta do Cristo é que nós nos enfurnemos nos templos religiosos e fiquemos lá. Tanto não é verdade, porque imaginem se fosse, como é que nós faríamos agora em tempos de confinamento, em que praticamente todos os templos religiosos estão fechados? Como pode? Como que nós faríamos? Estaríamos todos fadados, então, a heregia, sermos hereges, a contrariarmos as leis de Deus? Como é que vamos invadir os templos religiosos? Então, na verdade, a religião, os templos religiosos estão dentro de nós mesmos. Então, esse convite que Jesus faz é muito intenso, é muito profundo, é muito além dessas coisas que proporcionam o nosso corpo físico.
É um convite de mudança interior, uma mudança espiritual, para a gente construir, para a gente evoluir no bem. Então é muito diferente. E o medo que Jesus questiona é essa força atuante que conduz para a morte das realizações dignificantes da própria criatura. Então impede que a gente cresça, que a gente evolua sempre. Então, a questão do medo é outra questão para a gente pensar bastante. Quantas e quantas oportunidades de ascensão espiritual nós não temos diante desse vício, vamos assim dizer, que é o medo, que o medo em desequilíbrio chega a ser obsessão. E quantas oportunidades a gente deixa passar por causa do medo. Joana de Ângeles mesmo fala que quando as provas, as dificuldades, elas estão num nível muito intenso, que a gente pensa que a gente não vai aguentar, que a gente vai desistir, significa que a gente está a um passo de uma ascensão, de uma conquista espiritual. E quantas pessoas chegam nesse limiar, elas se retraem por medo de vencer esse obstáculo, que pouco para ela conseguir uma conquista. E a questão mais importante que eu considero desse estudo da Joana de Ângeles é sobre as nossas decisões. Daí o tema central do estudo, Jesus e as decisões. Vamos supor que realmente o filho amasse muito aquele pai, quisesse praticar aquele ato do sepultamento, de cuidar de toda aquela cerimônia, que não tem nada demais. Vamos supor que fosse sincero, verdadeiro. Mas e a nossa questão única e individual da nossa evolução, da nossa iluminação interna? Como é que fica? Ninguém pode evoluir por ninguém. O pai não pode fazer a evolução do filho, o filho não pode evoluir pelo pai, é individual, é de cada um. Então, qualquer pessoa poderia praticar aquele ato do sepultamento do pai dele. Qualquer um poderia fazer. Mas ninguém, exceto aquele jovem, poderia ficar encarregado da iluminação. É algo só nosso, que cada um de nós tem que fazer. Então essa é a principal questão dessa escolha, dessa decisão que esse rapaz tomou naquele momento. Jesus, naquele momento, para aquele rapaz, foi uma oportunidade única na existência dele. Foi única. E Jesus é um espírito tão iluminado, ele já sabia qual que era a real intenção do rapaz. Sabia, não tinha como. Jesus era Jesus. Ele já sabia o motivo da escusa, por que o rapaz não aceitou o convite. O que Jesus fez? Ele obrigou? Ele falou, eu sei que você está pensando, que você só quer herança. Não. Ele deixou o rapaz decidir, livre-arbítrio. E é isso que os bons espíritos, né, os nossos mentores, fazem com a gente o tempo todo. Eles sabem o que vai acontecer, eles sabem o que é melhor pra gente, mas sempre fica a nossa oportunidade, a nossa escolha. É o nosso livre-arbítrio. Então Jesus deixou o livre para que ele escolhesse. E o que ele fez? Perdeu a oportunidade, deixou passar. Foi sepultar o pai e não voltou. E tem um acontecimento, uma experiência prática nossa mesmo no meio espírita, que me chama muita atenção nessa passagem, deixai os mortos enterrarem seus mortos. Eu me lembro que certa feita, ali no nosso centro espírita, um companheiro desencarnou. Eu lembro que ele desencarnou e estava tendo o sepultamento dele num dia, numa manhã, durante a semana. E durante a manhã, no mesmo dia desse sepultamento, nós estávamos em atividade mediúnica na casa. E foi muito interessante porque a família dele, espíritas, estavam lá no sepultamento, ele era espírita, mas ele deu uma comunicação na nossa casa, conosco, enquanto o corpo dele estava sendo velado, ele estava se comunicando ali na casa. Então foi muito interessante porque a família estava lá, estava todo mundo lá, mas ele não estava mais lá. Ele já estava dando comunicação, ele já tinha recebido um auxílio espiritual. Então, olha só, lá só havia o corpo, o espírito já estava em outras paragens, em outras atividades. Então isso me deixou muito patente, me chamou muita atenção dessa questão, que às vezes a gente está lá chorando
vivendo o óbito ali, mas o espírito já está num lugar melhor de equilíbrio, de ajuda, de auxílio. Então, isso me chamou muita atenção na época. Não significa que nós temos que simplesmente dar de ombros e não ir fazer viver esse momento do luto, que é muito importante, até por uma questão psicológica. Mas isso me chamou muita atenção, de que o corpo estava lá, inclusive nós saímos dessa atividade mediúnica e fomos até o velório para, de alguma forma, por questão social, para prestigiar, dar um amparo para a família. Mas me chamou muita atenção, porque enquanto o corpo estava lá, o espírito estava dando comunicação. Foi muito interessante. E vale a reflexão então sobre isso. Se o corpo estava lá, o espírito já estava ali em atividade, o que o espírito leva, o que nós levamos quando a gente morre? Então esses bens que a gente luta tanto, né? A gente trabalha a vida inteira, trabalha, conquista e compra isso, compra aquilo, deixa para os nossos filhos, mas o que a gente leva quando a gente morre? Né? Só os nossos vícios e as nossas virtudes. Só, então essas coisas materiais todas, sem nada, nem a roupa que a gente é enterrado, a gente leva com a gente, nada. Se a gente não tiver condições, a gente chega lá no plano espiritual. Passa vergonha. Então temos que refletir sim sobre os valores que nós damos, sobre as decisões que nós tomamos aqui durante a nossa vida, que essa vida de um curto período, porque a nossa vida real é no plano espiritual, é no mundo espiritual. Que bens nós estamos levando para lá, né? Então esses problemas todos que a gente reclama, de doença, de família, de relacionamento, a gente faz uma lista enorme de coisas ruins da nossa existência. Mas isso tudo tem um lado bom, tem um lado do aprendizado, tem um lado que vai nos fortalecer, que vai nos dar experiência para melhorar, para melhorarmos como espíritos, não para melhorar na questão material apenas, mas para melhorarmos como seres espirituais que nós somos. E nós reclamamos e deixamos passar, né? Perdemos a oportunidade de resgate, de aprendizado. E daí vem uma frase de Jesus que eu gosto muito, que sempre vem a calhar: caminha enquanto há luz no teu caminho. Então, todas essas oportunidades que nós temos de estudar, de passar por problemas, de ter uma família difícil, de ter um emprego difícil, de passar por dificuldades inúmeras, nós temos que aproveitar isso tudo que bate a nossa porta. Porque depois, quando passa, quando já não tem, e aí, o que a gente fez? Então, hoje, nós temos a nossa melhor oportunidade, a nossa melhor chance. Porque tem, centro espírita à disposição, internet, que permite estudo à distância, muitos templos religiosos, numa rua, numa avenida, de vários segmentos. Então tem tudo aí. A gente não pode alegar que temos falta de amparo para a nossa questão espiritual, independente da religião. Tem aí todos à nossa disposição. O que falta é a nossa vontade firme para procurar, para sermos um bom espírita, para sermos um bom católico, para sermos um bom evangélico, para estudarmos, para nos aprofundarmos dentro disso, da mensagem espiritual que é trazida dentro de cada segmento religioso. Depende da nossa vontade. E depois que passar, quem sabe numa próxima encarnação a gente vem lá longe, onde não tem nada disso disponível, e vai ser uma situação talvez mais complicada, mais difícil ainda. Verdade. Então, vale a frase de Jesus, né? Caminhe enquanto há luz no seu caminho. E para finalizar, nós temos uma mensagem do livro da Joana de Ângeles sobre esse assunto. O momento é este. Deixa-te permear pela presença dele e, feliz, segue-o. É Jesus. Com tal atitude, os teus problemas mudarão de aparência, perderão o significado afligente, contribuirão para a tua felicidade. Renascerás dos escombros e voarás no rumo da grande luz, superando a noite que te aturde. Esse é o convite da Joana de Ângeles para a gente pensar. Então, encerramos. Obrigado, Kátia. Bem interessante o estudo. Realmente, espero que todos também tenham
participado espiritualmente dessas reflexões, que possamos introjetar tudo isso, digerir tudo isso e colocar em prática, principalmente. Então, boa noite a todos, aguardamos vocês na próxima quarta-feira, às 20 horas, para mais uma reflexão em torno do Evangelho. Fernanda, estamos aguardando a sua live também, hein? Boa noite a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite, fiquem com Deus.